Oi, 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 chegando mais um nosso dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, beleza? E gratidão sempre ao Pai Eterno, ao Pai das luzes, formador e criador de todas as coisas, onde não há mudança e nem sombra de variação. Anos e anos e anos. Modificam-se todas as coisas, mas de eternidade em eternidade Ele é Deus. Amém? Quem crê, diz amém. Quem não crê, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, tudo bem com vocês? Então, e gratidão a vocês, meus queridos e minhas queridas, companheiros e cúmplices desta jornada aqui no YouTube, beleza? Então tá bom. Então vamos aos finalmente, né? Para o conteúdo do tal do vídeo. Então vamos nós. Dando sequência no vídeo que eu fiz sobre as línguas estranhas, eu falei que ia contar o outro caso, então eu vou contar, né? Aconteceu aqui. A história é bem longa e uma história muito bonita. Foi um momento assim muito bonito da minha vida, né? Onde eu tive oportunidade, né, de fazer o bem sem olhar a quem, tá? Mas eu acho que não vai dar para contar assim. Foi muito bonito isso. Eu vim de uma família onde minha avó materna, espanhola, de Málaga, Dona Ana, e ela ficou viúva com 7 filhos no interior de São Paulo. Veio para São Paulo com um monte de filhos, né? E uma pessoa deu a mão para ela. De lá, do lugarejo que ela morava, da cidade que ela morava, esta pessoa, esta família veio para São Paulo, se deu bem aqui, eram tempos, né, maravilhosos. E então ele falou para ela, olha, se você quiser vir para cá, você vende, né? Vem do jeito que você quiser vir, eu te dou pousada na minha casa. E naqueles tempos eram assim mesmo, né? As pessoas ajudavam umas às outras, muito trabalho, muitas empresas, né, procurando gente para trabalhar. Então era questão de dias, né? Nem meses não era. E a pessoa já trabalhava, e eram criançada, eram meninos, né? Na maior idade, diria 14, 13 anos. Então, né, naquele eu sou do tempo que com 12 anos o juiz dava, falava assim, aprendiz, né? O juiz assinava para a gente trabalhar. Então, a minha avó veio. E esta pessoa abrigou a minha avó ali por uns tempos na casa deles, né? Com 7 crianças. Uma criança bebezinha, né? Bebezinha de tudo. E eu ouvia essa história da minha família e eu achava tão bonito, né? Nossa, que legal, né? Uma pessoa abrigar uma outra com tanta criançada, né? E hoje as pessoas não querem nem que quem tem muita criança visita a casa, né? Para não sujar o sofá, para não desorganizar a casa, né? Aquelas coisas. Então eu estava congregando, e por isso que eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, e sentou perto de mim uma irmã que veio de São Paulo e
começamos a conversar antes do culto começar, né? E ela falou que estava aqui há poucos dias, que não conhecia ninguém, né? E contou toda a história dela, né? Aquelas histórias, né? Que dá para escrever livro um, volume 2, volume 3, né? Essas histórias, né? Eu senti firmeza naquela irmã. E ela me pediu uma visita, né? Ai, irmã, gostei muito da irmã, e vai na minha casa, né? E a gente tá lá e tal. E me deu o endereço, me deu o telefone, né? E lá fui eu. E começamos a conversar e a falar das coisas de Deus. Ela era recém-separada, estava aqui na cidade, né? Porque ela tinha uma irmã de sangue que morava aqui. E a irmã, porque é difícil você ir para um lugar onde você não conhece ninguém, né? E ela conhecia esta irmã e, por certo, ela achou que a irmã ia dar, né, a mão para ela, ia ajudá-la. E claro que a irmã faria isso, mas, né, sabe como é, o esposo entrou pro meio, não gostou nada da ideia. Aí a mãe dela alugou uma casa para ela aqui e pagou 6 meses adiantado. Vejam, 6 meses naquela época, isso foi 2003, 2004, por isso já fazem 20 anos, né? Essas crianças que eu vou contar aqui, né? Que nesta época, filha desta irmã, hoje já são casados, já têm filhos, né? Já estão com 20 e poucos anos. E aí ela me contou, estava recém-separada do marido, o marido era, né, problemático, aquelas coisas, e fizemos ali uma amizade. Aí ela deu o meu endereço, ela também veio aqui e venceu os 6 meses do aluguel da mãe dela, tá? A mãe dela ainda morava fora do país, não morava aqui no Brasil. A mãe dela veio simplesmente para ajeitar, né, as coisas para ela. E em 6 meses, naquela época, aqui era uma beleza, né? Muitas indústrias vindo para cá, né? E em 6 meses ela arrumaria, né? A vida dela. E assim se sucedeu, né? E aí ela teve que mudar daquela casa, porque a casa era um aluguel, né? Uma casa ajeitadinha, o aluguel um pouquinho caro. A mãe pagou 6 meses de aluguel, ela agora trabalhando, não ia conseguir, né, cuidar das 3 crianças, mais o aluguel, mais o tudo que tinha, né? Então ela se mudou para uma casa muito velha que tem aqui. O dono aluga a casa no estado, ele não tá nem aí se chove dentro, se não chove, daquelas casas que o banheiro é para fora, sabe? Casa muito antiga. E foi o que deu para ela alugar. E fica bem próximo aqui da minha casa, bem próximo mesmo. E aí ela alugou esta casa. E numa das vezes que nos encontramos no culto, ela me contou, né, a tragédia que estava acontecendo na nova casa. Ela falou horrores, a casa velha, chovia dentro, uma casa sem segurança nenhuma, né? Modo de dizer assim, janelas de tramela, né? Lembra assim? Mas era literalmente sim, aquelas janelas antigas de casas de caseiro, né? E ela me contou que estava morando nesta casa e que na casa do lado, né? Tinha mais casas no quintal, moravam assim rapazes. E estes rapazes tinham 1 ou 2 pitbulls. E ela trabalhava o dia todo, deixava 3 crianças ali na casa, né? A mais velha, 13, 14 anos, o outro 9 anos e outra de 7 anos. Deixava tudo arrumadinho, comida, né? Tudo direitinho. A perua escolar passa, né? Para eles irem para a escola. Só que aconteceu que um dia, um desses cachorros escaparam. Era uma cerquinha assim, bem frágil. E o tal do pitbull
saiu do lado lá dos rapazes e foi para dentro da casa da irmã. E ela me contava, olha, além da minha preocupação agora, né, de deixar as crianças ali sozinhas, né, eu não sabia que eram só rapazes que moravam do lado, né, do lado de lá, agora ainda tenho esse problema desse pitbull. E a minha filha está apavorada, foi um horror, foi uma gritaria. Sorte que um dos rapazes estava em casa e chamou, né, socorreu correndo, o cachorro obedeceu, né, e não aconteceu nada, né, graças a Deus não aconteceu nada. E eu fiquei penalizada, né, por aquela situação daquela irmã, a convidei para vir aqui, morar aqui na minha casa. Minha casa na época era muito grande, eu morava aqui sozinha, minha filha ainda não morava aqui comigo, eu estava também, não recém-separada, mas né, estava morando aqui sozinha. Então eu falei para ela, olha, se você quiser, eu tenho, você pode vir para minha casa, né? Nossa, ela agradeceu muito e quando eu vi, ela já estava aqui. E foi muito bom, né? Ela arrumou, até então ela estava fazendo faxinas, né, para a Irmandade aqui, que a gente começou, né? Não tá precisando de gente, mas logo em seguida ela era uma moça formada, ela conseguiu dar aula, né, num colégio particular aqui, aulas de português, e ela estava muito feliz aqui, né? As crianças, por sua vez, também ganharam bolsas de estudo, né, na escola que ela estava lecionando, uma escola particular de renome, né? Então, estava muito bem. Eu tinha 2 quartos aqui, as crianças ficaram num quarto, ela ficou no outro, né? E pegamos as coisas dela, colocamos tudo na garagem, né? Empilhou tudo na garagem. Ela usava tudo aqui meu, cozinha, geladeira, fogão, né? Eu só falei para ela o seguinte, olha, eu não me comprometo em cozinhar, né? Cada um, vocês se viram, né? Com as crianças, faz a sua comida. Eu sou sozinha, não tenho hora, eu às vezes desço, almoço para fora. E foi assim que se sucedeu. E ela estava aqui, estava uma maravilha, uma maravilha. Eu saía, às vezes saía logo cedo, chegava à tarde, eles tomavam conta da casa, tinham acesso a todo aqui, sabe? E maravilha de bom, né? As crianças gostavam muito de mim, ela também, muito respeitosa, né? Uma guerreira, uma lutadora. Só que, dali a pouco, o que aconteceu? O que acontece com todas elas? O marido, o ex-marido, né? Eu não vou me referir a ele com certas palavras, porque o mundo é pequeno e a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, para não ofender, né? Mas veja, ele não queria saber de nada, nem de ajudar a nada, nem de pagar aluguel, nem de fazer nada. Ele não ganhava nem para ele. Eles se separaram, ele ficou lá em São Paulo, na casa da mãe dele, comia, bebia, esporadicamente fazia algum trabalhinho, assim, né? Eis que ele veio um dia visitar as crianças. E o que aconteceu? Aconteceu isso. E aí eles ficaram balançados, ela perguntou se ele também podia dormir aqui, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando a noite, e realmente não tinha como ele ir embora, né? E ele ficou, como eu estou falando, ele não tinha um trabalho, né? De período, uma coisa fixa, né? E ele ficou um dia, ficou outro dia, ficou 3 dias, e eu só assuntando, né? Ela ia dar aula,
Ele ficava por aqui e aí ele disse, nossa, mas eu adorei aqui, que delícia, que não sei o quê, e eu também vou arrumar um serviço aqui, e eu também, nossa, e que maravilha, isso e aquilo. E era um bom papo, né? Uma pessoa respeitosa, é, era muito bom conversar com ele e só falava das coisas de Deus e porque contava maravilhas e contava de missões e contava disso e contava daquilo e que eles eram muito bem de vida, que eles tinham, que ele era um empresário no ramo de automóveis, mas ele tinha falido, mas que ele ia se reerguer, que era promessa e que isso e que aquilo. E eu falei, nossa, né? Houve um desajuste do casal, né? E onde falta o pão, todo mundo grita, né? E ninguém tem razão. E o que aconteceu? Ela se balançou e ele, muito cheio de. Ele queria me explicar a palavra, ele queria toda hora pregar, ele queria tudo e tinha esse problema. Na hora da gente fazer as refeições, ele queria orar. Vamos orar e vamos orar assim, sabe? Vamos orar, glórias a Deus. Só que a oração era uma oração demorada, mais chegada para assim uma pregação, e ele era tomado por uma língua japonesa, uma língua estranha, alta. Ficava lá e depois que ele ia agradecer a comida e as crianças, uma olhava para a outra e ficava assim, né, tipo assim, meu Deus, e a comida esfriando lá na mesa. E este homem, eu naquela época, né, como eu já contei aqui, eu conheci o lado das ciências ocultas e eu estava assim encantada com esse lado espiritual, né? Da nova doutrina, da graça maravilhosa, né? E eu adorava ver os profetas e as manifestações, né? Só que aquela manifestação dele, ela me dava um desconforto, eu não ficava contente, eu não ficava feliz e aquilo não estava certo. Né? As coisas de Deus, na minha opinião, é até hoje, né? Te traz paz, né? Te traz conforto, te traz alegria, te traz comunhão. Aquilo para mim, hoje, naquela época eu não falava nada, mas eu já ficava com o pé atrás. Mas hoje, com toda certeza, sem medo de errar, era um exibicionismo. Carne pura. Gente, ficava muito tempo, mas muito tempo mesmo, isso e aquilo e aquele outro. E um dia o filho dele, né? Na época tinha uns 9, 10 anos, levantamos da oração, né? E aí começaram, nossa, que demora, e a comida já esfriou, e não sei o que, não sei o que lá. A irmã, né, calada, ela não abria a boca, ela era muito submissa. Ele era um homem soberbo, arrogante, né? Tava naquela situação, mas ele, se olhava para ele assim, ele parecia um deputado, sempre camisas impecáveis, calça impecável, ele não saía sem dar uma engraxada no sapato, sem dar uma passada na camisa, impecável. E aí, ele falou um dia para mim que quando ele se batizou, e logo em seguida ele começou a falar na língua estranha, essa língua japonesa, ela me contou, e ele também, que ele ficou 3 dias manifestando esta linguagem. 3 dias, dia e noite, dia e noite. Eu era, né? Eu não tinha, nunca quis, não acho vantagem nenhuma para ficar com esse espetáculo, com essa língua estranha, né? Isso daí, na minha opinião, só se exalta a pessoa, porque está escrito na palavra.
para falar tem que ter intérpretes. E não tem intérpretes, eu não sei o que está acontecendo ali. O que ele estava falando ali. E pai, o que é isso? Ele só estava, não sei se exaltando a si próprio ou falando alguma coisa, até talvez mal de mim, da minha casa, sei lá. E aí eu achei muito esquisito isso. E ele folgou muito, sabe? Aí eu falei, dei o ultimato, né? Porque uma coisa é eu receber na minha casa e ajudar uma mulher separada com 3 filhos, e outra coisa é um folgado, né? Que veio aqui, que adorou aqui, que lógico, quem que não adora, né? E de vez saía e falava, olha, não achei nada, e ele sempre com arrogância, é porque eu fui falar com o prefeito, e porque eu tenho um projeto, e porque isso, e porque aquilo, né? Ele era assim metido em política, sabe? Ele era daquelas pessoas que quando tinha eleições, né, para a prefeitura, ele era daqueles engajados, sabe? E que eles prometiam mundos e fundo para ele, e ele acreditava, e ele ficava sempre de chapéu na mão. Tá? Deu para entender? E aí um dia eu cheguei para ele, né? E falei para ela, falei, olha, minha casa não é motel, não é pensão e não é hotel. Eu te dei abrigo aqui, você está bem colocada aqui, as coisas estão maravilhosamente bem para você e você vê o que você vai fazer da vida. Você e as crianças eu quero aqui, mas com ele aqui não. Se vocês vão voltar, vocês arrumem um lugar para ficar. Ela não falou nada. E aí, e falei também, olha, eu vou falar uma coisa para o irmão. Na hora da oração, se o irmão quiser orar, que o varão é que tem que orar, né? Tem mais essa também. Eu gostaria que o irmão só apresentasse o alimento, que fosse muito breve, porque eu não gosto nem um pouquinho desta sua manifestação e ficar horas e horas de joelhos aqui. E claro, o relacionamento nosso já ficou, né? E olha que eu demorei para falar. E aí, ele foi embora, né? E prometeu para ela que ia construir lá um cômodo, alguma coisa no quintal da mãe. E foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu? Ele realmente foi construir o tal do cômodo lá na casa da mãe dele. Ela, acreditem se quiser, ela abandonou o emprego que ela era professora, com as 2 crianças com bolsa numa escola das melhores aqui, escolas particulares. E ainda demorou um pouco até que ele construía, ele ia enrolando, aí ele só vinha de domingo, depois já ia embora. Detalhe, ela pagava, né, a passagem dele de ida, eu também quando fiquei sabendo, ida e volta, né, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei mais indignada ainda, aí que eu fiquei mais pé da vida ainda, e aí que mais me deu certeza e firmeza de que eu estava correta na minha atitude. E aí, dali um pouco, eles voltaram, foram embora, não precisei de falar mais nada, simples assim, voltaram, ela saiu daqui da escola. Detalhe, mais importante, de vez em quando, ela me liga, tem algum lugar aí para mim? Os filhos já casaram, veja, já passou tantos anos, se passaram, né? Tantos anos. O filho já casou, a filha já casou, a filha casou, mora aqui ainda na cidade, a irmã dela também mora aqui na cidade. E ela ainda está às voltas com este homem. Ele abandonou a graça, veja, ele era tão, né,
tão profeta, ele era tão ungido de Deus, ele ficava tantas horas ajoelhados, falando aquela linguagem tão absurda, tão... Deus que me perdoe, né? E era braço curto, ela sofrendo todo tipo de desprezo, ele comia na casa da mãe, ela comia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro para comprar o alimento. Ele só deu a casa, o cômodo para morar, o resto ela tinha que se virar. 20 anos depois, esta irmã, ela ficou meio abalada também, porque na última vez eu também dei-lhe um basta, sabe? E ela veio falar para mim se eu não tinha um lugar aqui para alugar. Eu falei, tenho sim, tenho um quarto. E aí ela pensou que ela ia vir assim também, naquela boiada que ela veio da primeira vez. Aí eu falei assim, olha, é tanto o aluguel e eu quero tanto. E aí o que aconteceu? Ela não apareceu mais. Ele largou a graça, não trabalha, ela trabalha, os filhos casaram, um já separou, já voltou, a filha continua casada. Então, eu acho muito estranhas certas linguagens. E hoje eu falo sem medo de errar e que Deus tenha misericórdia de mim se eu estiver errada. Aquilo era pura ostentação. Era inclusive uma maneira dele intimidar a esposa, os filhos, e ele ser o bam, sabe? Pondo sempre na cabeça que o momento era difícil, mas que ia melhorar, que isso, aquilo. Gente, só deste episódio, deste casal, desta família, na estadia deles aqui na minha casa, como crentes, né, da denominação, eu teria para fazer vídeos assim para o resto do ano, né? Mas o problema aqui é só a linguagem. Línguas estranhas, e estranhas mesmo, absurdamente estranhas.